Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso 10º encontro nesse nosso domingo, domingo de Páscoa, de Ramos. Eu ia falar culto de Ramos, eu estou com a cabeça na liturgia. Numa fase tão difícil da nossa história, numa virada de mês, de março para abril, tão pesada para todos nós, a nossa fé cristã nos dá essa data de esperança, nos dá essa notícia, essa boa notícia de que Jesus Cristo, aquele que foi morto na sexta-feira, que deixou seus discípulos órfãos durante um longuíssimo sábado de luto, de expectativa, de agonia, no domingo pela manhã, deixou o túmulo vazio e uma notícia que marcou para sempre a história da humanidade. Jesus Cristo está vivo. O Apocalipse começa com essa frase, né? Começa não, mas logo depois na revelação, no final do capítulo 1, Jesus Cristo faz João lembrar disso. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Em comemoração a essa data incomparável, eu queria ler aqui um pequeno poema que celebra esse domingo pela manhã, escrito por esse que vos fala. Eu compus esse poema, acho que em 2015, mas toda Páscoa eu me volto para essas palavras. Pedras rolando, morte em fuga, guardas em pânico, lençóis vazios, mulheres surpresas, anjos cantando, jardineiro estranho, vida perfumada, sol brilhando, mulheres anunciando, homens incrédulos, homens correndo, lençóis vazios, tumba vazia, pedra rolando, corações quebrantados, alegria incrédula, porque eu vivo entre os mortos. Jesus ressurgiu, esteve morto, mas eis que vive. Matou a morte, o crucificado vive. Pedras rolando, homens cantando, mulheres dançando, a vida vive e nós viveremos nele. Domingo eterno, domingo da vida, feliz Páscoa. Que o Senhor nos faça lembrar disso, que esta ressurreição de Jesus Cristo é o centro da nossa fé cristã. O apóstolo Paulo foi muito claro em 1 Coríntios 15, dizendo: se Cristo não ressuscitou, nossa fé é completamente inútil. Comamos e bebamos hoje, porque é só isso que temos. E se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, então somos os seres humanos mais estúpidos do mundo, porque deixamos de viver esta vida em troca de uma vida que não existe. Então, que esse domingo, esse belo domingo, apesar de tudo, um belo domingo, uma bela notícia, possa iluminar esse nosso tempo de morte, de luto, de tristeza coletiva, tal qual nunca houve na história do nosso país. Aqueles que creem na vida, que se tornam protetores da vida, esses serão chamados filhos de Deus, esses brilharão como o sol do meio-dia. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, mesmo que tenham tido uma semana triste, mesmo que estejam tristes agora, acreditem, misturar acreditem com aceitem, acreditem na notícia de Jesus Cristo.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós começamos uma sessão desse curso, a segunda sessão, que é a história da interpretação do Apocalipse. Meu objetivo é demonstrar para nós que vivemos agora, nesse tempo, como a interpretação do Apocalipse sofreu influências do meio e influências da história. Isso não é para criticar os intérpretes do passado, é apenas para nos dar esta noção de que a nossa interpretação do Apocalipse também sofre condicionamentos históricos, sociais, culturais, dos quais nós devemos desconfiar. Não evidentemente não é possível interpretar como se vivêssemos em outro tempo, em outro lugar, né? Mas esta influência não pode ser, não deve ser a determinante sobre o conteúdo da revelação. Bom, nós na aula passada abordamos 3 períodos, eu dividi a história em 8, abordamos 3, e esses 3 períodos cobriram o longo milênio, né? Um milênio praticamente, que vai da ascensão de Jesus Cristo, quando começa a história da igreja, até o ano 1054, quando a igreja já aliada ao império, já papal, né? Já em forte contraste com a igreja anterior, a igreja perseguida, agora já está consolidada como uma poderosa instituição, por que não dizer talvez a mais poderosa instituição do Ocidente já naquela época. Hoje eu quero cobrir com vocês, do mesmo modo como fizemos na aula passada, de modo resumido, sintético, correndo o risco de omitir algum dado que você queira saber mais, mas seguindo a esteira da interpretação do Apocalipse, não exatamente a história da igreja. Mas para delimitar os períodos e para constituir o fundo histórico que afeta a interpretação, né, eu estou pensando aqui em 2 períodos, tá? Seria um período 4 e o período 5. O período 4, como você chamaria? Eu vou chamar... não, a aula é interpretação do Apocalipse e continuação. Né? Mas agora os 2 períodos que eu vou tratar são esses, se quiser anotar aí. Do ano 1054, que é a divisão da Igreja Ortodoxa da Igreja Católica, do ano 1054, a Reforma Protestante. Então eu vou adotar aqui a data de Lutero, né? 1517. É claro que a Reforma Protestante é um evento muito maior do que Lutero, tanto maior no tempo como maior na geografia, né? Mas a gente pega aqui como marco histórico aquela famosa data de 31 de outubro de 1517. Então nós temos aqui um longo período, né? Quase meio milênio, um período de 460 anos mais ou menos, que vai do cisma da igreja até a Reforma Protestante, ok? Pegou? Não, de 1054 a 1517, tá? Mas eu vou voltar nisso, só estou anunciando o escopo geral, tá? De 1054 a 1517. 1054 é a divisão da igreja, onde nós paramos na aula passada, e agora até 1517, que é a data da reforma, tá? Mas estou apenas anunciando os 2 períodos. Fiquem calmos. E o 5º período, que é então o período da reforma. E eu vou pegar esse 5º período de 1517, tá? E vou delimitar esse período em 1648, portanto, deu aqui... eu já fiz essas contas antes, espera aí. Eu fiz essa conta... 130 anos, eu já fiz a conta antes, mais um período de 130 anos, um período pequeno, mas um período muito intenso, porque é o período da reforma,
tanto a reforma de Calvino, Lutero, Zwinglio e por aí afora, como também da Contra-Reforma, ou seja, a reação da Igreja Católica, e os diversos conflitos políticos, religiosos, militares, que decorreram da reforma, porque a reforma não é apenas uma divisão de igrejas, ela é uma divisão de igrejas que afeta profundamente a formação da Europa. Então, por que eu estou colocando até 1648? Porque até 1648, ou seja, durante mais de 100 anos, 131 anos, se for bem exato, aconteceram diversos conflitos militares. E esses conflitos militares são chamados de guerras religiosas. Em 1648, digamos assim, né, que esses conflitos cessam, pelo menos no aspecto formal, né? 1648 tem um acordo e as guerras, então, as grandes guerras cessam. É claro que o conflito entre cristãos nunca mais parou, né? Mas nós vamos tomar aqui como base esse ano de 1648. Então, recapitulando, eu vou abordar 2 períodos hoje da Igreja. Um período anterior à Reforma Protestante, que vai de 1054 a 1517, tá? Portanto, antes da Reforma. Aqui pode incluir a pré-Reforma, mas aqui eu vou falar mais da Igreja Católica, né? Porque era a igreja, digamos, que importa aqui para nós. Então, deixo de lado a Igreja Ortodoxa, né? E o quinto período, 1054 a 1517, tá? Mais ou menos 460 anos daqui. 1054 a 1517. E o quinto período, então esse que eu falei agora é o quarto período. O quinto período, 1517 a 1648, que dá um período aí de 130 anos arredondando, que é o período da reforma em si. Então você pode entender esses 2 períodos como antes da reforma e depois da reforma, tá? Os eventos históricos, deixe-me falar um pouco agora então, bom, vou entrar no quinto período, tá? Tudo bem até aí? Vou falar de 2 períodos, um antes da reforma, um depois da reforma. Então, passa a régua, passa a régua e vamos então ao quarto período. Porque o período 1, 2 e 3 eu tratei na aula passada. Então, agora o período 4, tá? É rápido, mas eu vou ajudá-los a fixar o que é essencial. Bom, então vamos ao quinto período. O quinto período é o período que antecede a Reforma Protestante. Então, a igreja... Quarto período. Você falou quinto. Desculpa. Quarto período. Por favor, não me deixe confundir. Quarto período. Então, esse quarto período de cerca de 400 anos, que vai da divisão da igreja até a Reforma Protestante, eu vou dar aqui um pequeno enquadramento histórico, apenas para vocês saberem o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo no mundo? O que afeta a igreja nesse período? Então, vamos lá. Primeiro, vocês devem saber que esse é um período, lembra que eu fiz assim na aula passada, né? Um período de auge do poder papal. Nesse período vão viver os papas mais poderosos da história. Está havendo um certo conflito entre os reis e os imperadores e os governantes locais versus o poder central da igreja. Então, a igreja é um poder centralizado que tem suas dioceses, suas paróquias, suas unidades espalhadas por diversos estados, diversas nações, e essas nações tendem a influenciar a igreja nesses locais. Então, está havendo uma forte tensão entre o poder do Papa e o poder local, o poder secular, se a gente pode dizer assim. Poder religioso versus poder secular. E os papas, a pretexto de proteger a igreja,
optam por fortalecer seu poder. Então aqui você vai ter os papas, por exemplo, Gregório VII, que baixa um decreto chamado Dictatus Papae, ou Ditadura do Papa, em que ele traz para si todo o poder da Igreja nas suas mãos e coloca o poder do Papa acima do poder do imperador. Então pensa no conflito que isso gera para as nações e para a Igreja. O catolicismo é religião oficial em diversas nações. Isso significa dizer que a Igreja controla diversos aspectos da vida. E o Papa está querendo dizer o seguinte: nesta esfera, o controle total é meu e o poder secular não pode interferir. Então tem aqui um cruzamento de poderes muito grave. Grave para a Igreja e grave também para as nações. É claro que os reis e os imperadores reagem contra isso, mas eles saem perdendo. Então os papas experimentam aqui o clímax do poder. Então, se você quiser pesquisar depois Gregório VII e Inocêncio III, Inocêncio foi o papa mais poderoso da história. Concomitantemente, essa igreja superpoderosa, ela também vai gerar insatisfação naqueles cristãos mais puristas. Então, o que acontece nesse período? Começa a aparecer a inspiração da reforma. Por isso que eu disse que a reforma não é apenas um ato isolado de Lutero, né? A reforma começa a acontecer desde o século XII, do século XIII. Francisco de Assis, por exemplo, é um reformista. E muitos outros, né? João Hus, no final dos anos 1300, diversas seitas pipocam na Europa nesse período. Por exemplo, se você depois quiser pesquisar, albingenses, valdenses, beguinos, franciscanos espirituais, taboritas. Então, uma série de seitas que começam a reprovar esta igreja secularizada, corrompida, ditatorial, né, que está se arvorando um poder estranho à história, está exagerando na fome de poder. Então isso desperta um grande sentimento de reforma, né? E é aí que o Apocalipse vai entrar. Então percebam desde já o seguinte: o Agostinho fez a interpretação do Apocalipse predominante para esta igreja imperial. Então o Apocalipse, que tinha sido escrito por grupos de resistência, passou pelas mãos de Agostinho a ser uma teologia, uma escatologia imperial, né? Isso empurra os reformistas, esses grupos sectários, a relerem o Apocalipse, né? E então todas essas seitas, albingenses, valdenses, beguinos, franciscanos, todas essas seitas, elas vão de certa forma se apropriar do Apocalipse. Então é isso que vocês precisam ter em mente aqui, tá? Que o Apocalipse passa a ser relido. E relido por quem? Pelos grupos marginais. Então o Apocalipse volta às origens, volta ao seu berço, né? O grande teólogo dessa época vai ser Tomás de Aquino. E por incrível que pareça, Tomás de Aquino não dá grande contribuição à escatologia, ao estudo do Apocalipse, tá? Uma outra nota importante... Mas, peraí, não entendi. Vai perguntando. Tá. Ele foi escrito pela resistência, pode-se dizer cristãos assim, minoritários, perseguidos. E aí, com Agostinho e os papas, ele passou a ser um livro... Ele passa para a teologia oficial da igreja, porque a igreja, que é a dona do cânon, né, tá no poder. Certo. Então o Agostinho faz aquela versão
que impede interpretar o império como a besta, como a Babilônia. Coloca né? interpretação. E já nessa época, quando os papas se tornam poderosos, então ele passa a ser lido pelos marginais, redescoberto novamente como um livro de resistência. Então, a corrupção da igreja inspira grupos de reforma, grupos reformistas, e esses grupos de reforma passam a interpretar o Apocalipse de uma nova forma. Certo. Lembra que eu estou contando a história da interpretação do Apocalipse. Então, tudo que eu estou falando até agora é apenas para mostrar que a interpretação do Apocalipse vai sofrer uma mudança. Certo. Mas não vai sofrer uma mudança por parte da igreja, nem por parte dos teólogos oficiais da igreja, como Tomás de Aquino. Quem é que vai tomar o Apocalipse para ler o Apocalipse de uma forma nova? Os grupos marginais. Isso que tem que se levar em conta, ok? Um outro dado importante que vocês precisam ter em conta aqui é a chegada dos muçulmanos na Europa pelos dois lados, tá? Então imagina a Europa cristianizada, tendo o representante de Cristo sentado no trono mais poderoso da Europa, para todos os efeitos o reino de Deus está na terra na pessoa do Papa, quando de repente lá pela Turquia, pelo Império Oriental e aqui pela Espanha e por Portugal, os muçulmanos chegam com força total. E chegam também pelo Mediterrâneo. Parece agora as migrações, né, do povo do norte da África e do Oriente para cima da Europa. Isso já aconteceu em outras vezes no passado. A chegada desses infiéis à Europa cristã afeta diretamente o Apocalipse. Certo. Os teólogos vão procurar no Apocalipse quem são esses caras e o que a igreja deve fazer contra eles. Então não é de estranhar que aqui os teólogos, tanto os teólogos importantes como os teólogos marginais, dos grupos marginais, vão olhar os muçulmanos como sendo alguma coisa. Ou a besta, ou o cavaleiro da morte, ou o fogo que cai do céu, alguma coisa afeta, exatamente, vai afetar a interpretação. Como sempre, a realidade presente. Exato. Uma igreja que está ali como reino de Deus na terra, de repente começa a perder batalha para pessoas que combatem o cristianismo, que não creem em Cristo, ora, isso vai afetar a interpretação do Apocalipse. Nesse meio tempo, lembra que nós estamos de 1054 a 1517. Em 1453, portanto, menos de 100 anos antes da Reforma, o Império Oriental, cuja capital é Constantinopla, cai no poder dos muçulmanos. Cai no poder dos muçulmanos, ou seja, uma das sedes da igreja, uma das sedes do Império Romano, chamado agora de Império Bizantino, cai na mão dos muçulmanos. E isso gera uma tensão gigantesca na Europa cristã, ok? Junto com isso, então, a igreja responde com as cruzadas. Então, essa iniciativa da igreja poderosa assumir a campanha da guerra, a campanha militar, a violência das cruzadas, também é fruto da interpretação do Apocalipse. A igreja pode se meter em guerras? A igreja foi chamada para derramar sangue? A igreja foi chamada para pegar em armas? Então aqui vão surgir ordens católicas militares, né? E isso então também afeta a interpretação do Apocalipse. Eu falei de auge do poder da Igreja Católica, mas também devo dizer aqui que esse auge foi seguido por um enfraquecimento. Então, se o Papa poderoso podia combater as seitas por força das armas, ou pelo seu poder de impor
o controle sobre as ordens, como ele fez com Francisco. Logo depois do ano, deixa eu ver aqui, do ano 1305, a igreja cai sob o controle, então aquele auge do poder entra numa fase de declínio e a igreja entra numa fase de controle pelos poderes dos reis e dos imperadores, né? E então a igreja começa a ter uma decadência. E é nessa decadência, que vai abrir espaço então para a reforma. Bom, com isso eu falei, peraí só um pouquinho, com isso eu falei o fundo histórico desse período. Certo. Tá, okay. Só peço para o pessoal curtir e compartilhar. Ah, sim. Porque curtam, as pessoas esquecem, compartilhem. Assistem, se empolgam com a aula e esquecem de curtir. Tem 8 curtidos e 20 e poucos assistindo. Tá, então pessoas, por favor, curtam, compartilhem. E logo mais, depois da aula, logo depois da aula eu vou colocar no YouTube também, no nosso canal Teologia Pé no Chão. Bom, deixe-me então agora falar sobre como o Apocalipse foi interpretado nesse período, tá ok? Vamos lá. Bom, o importante até agora é vocês saberem que o Apocalipse foi afetado por esse estado de coisas. Auge do poder papal, decadência do poder papal, surgimento de diversos grupos de reforma e chegada dos muçulmanos. Tá? Então vamos lá. Ao invés de os teólogos oficiais afetarem a interpretação do Apocalipse, como Tomás de Aquino, por exemplo, ou outros, Anselmo de Cantuária, outros teólogos importantes do período da escolástica, né? Quando a teologia se torna ciência mesmo. Quem vai romper a cadeia de interpretação de Agostinho, quem vai inovar a interpretação do Apocalipse é um calabrês chamado Joaquim de Fiori. Não vou falar italiano, porque como dizia minha sogra, a Itália ainda não existia. Então a Itália era um conjunto de pequenos estados, né? E o piorzinho deles era a Calábria. Piorzinho? Não, porque a Irene é calabresa. Eu sou calabresa, cuidado. Ela é calabresa. Já me chutou aqui por baixo da mesa. Joaquim de Fiori. Poderia ser Joaquim das Flores, né? Mas Joaquim de Fiori. Veja, o ano 1000 tinha transcorrido sem grandes impactos na igreja, né? Veja que o ano 2000 causou tanto impacto no nosso mundo. O ano 1000... a igreja conseguiu controlar tudo certinho e tal, então não houve grande inovação. Esse Joaquim de Fiori, que era um monge contemporâneo das cruzadas, viveu no ano 1135 a 1200, não precisa anotar essas coisas, por favor, vai inovar o método de interpretação estabelecido por Agostinho. Qual era o método de interpretação de Agostinho? A alegorização, a espiritualização do livro. Então, Agostinho resolveu o problema da igreja ao espiritualizar, né? É claro que o livro é simbólico, mas ele não pode ser apenas alegorizado, né? Esse Joaquim de Fiori vai estabelecer um método, uma nova forma de interpretar o Apocalipse, que vai afetar a nossa forma de ver o livro até hoje, para o bem e para o mal, né? Ou de modo derivado, de modo aperfeiçoado ou piorado. Mas o Joaquim de Fiori vai dar uma nova chave de interpretação ao Apocalipse. E que chave de interpretação é essa? É a chave da interpretação histórico-profética. Então, o livro do Apocalipse deixa de ser um catálogo de alegorias
para se tornar como é que eu vou dizer? Um modo de interpretar a história. Então é com Joaquim de Fiore que eles vão olhar que a gente vai olhar para o Apocalipse e falar, a besta é o imperador tal, o selo é a chegada dos muçulmanos, relacionar com a história. A taça é a derrota do rei tal na guerra tal, né? Então ele vai abrir a possibilidade de olhar o Apocalipse como história e profecia. Então, olha que interessante. Ele vai pegar o Apocalipse e vai dizer, até tal capítulo já aconteceu. Até tal capítulo já aconteceu. Portanto, os cavaleiros era isso, tal selo era o imperador, tal selo era tal guerra, fulano aqui era aquilo outro, daqui a pouco eu dou exemplo. Por exemplo, a besta era o Maomé, né? A segunda besta eram as seitas, agora já estou dando exemplos concretos, né? Então, ele está interpretando uma parte do Apocalipse como sendo passada. Com base neste método, o que ele conseguiu? Ele conseguiu prever o futuro. Ou seja, se até o capítulo, deixa-me ver aqui, se eu anotei até qual capítulo, peraí, só um pouquinho, até o capítulo 11 já era tudo passado, ele vai até mais ou menos o capítulo 19, interpretando como sendo tudo passado, ok? Como sendo tudo passado. A partir do capítulo 19, ele está vivendo no ano 1200, ele acha que a partir do capítulo 19 vai começar a se cumprir no ano 1260. Ou seja, ele previu uma era dourada, uma nova era de paz, de liberdade, de plenitude, de glória, de prosperidade, de riqueza, para a partir do ano 1260. Ora, se ele está vivendo no ano 1200 e ele previu para daqui a 60 anos o cumprimento da profecia, o que o Joaquim de Fiore gera na humanidade? Ele gera uma fortíssima expectativa escatológica, entende? Então, o Agostinho havia colocado a história meio que em ponto morto. Em ponto morto. Temos que esperar o reino de Deus. Temos que esperar o reino de Deus. A igreja está aí para fazer o serviço e tal, mas nós temos que esperar o reino de Deus. Por isso que o ano 1000 passou assim, meio batido. Né? E ele previu avivamento. Exato. Exatamente, avivamento. A história estava meio sem sentido aqui, né? O Papa está governando, mas as coisas não vão tão bem como a gente imaginava. Para piorar a situação, chegam aí esses muçulmanos e começa a impor derrotas à igreja. Então, os cristãos estavam em crise. O que vai acontecer com a história? Joaquim de Fiore deu a resposta. Ele fala, não, tudo o que está acontecendo é o que estava escrito no Apocalipse. Olha aí, não falou da besta? A besta chegou. Não falou da segunda besta? Tá aí os valdenses, albingenses, os cátaros, os reformados, os wyclifitas, todos esses que desobedecem o Papa, são a segunda besta, são o falso profeta, ok? Então nós podemos esperar, seguindo a linha profética do Apocalipse, o Apocalipse como profecia para o futuro, nós podemos agora estabelecer um método de saber o que vem. E o que vem pela frente? Vem a era do Espírito, vem a era da plena liberdade, em que todos obedecerão o Papa, todos seguirão o Vigário de Cristo. E a terra então vai conhecer o pleno reino da paz,
o pleno reino do amor. Esse Joaquim de Fiore, ao fazer isso, alterou profundamente o modo de ver a história futura. Ele criou uma expectativa. Ele linkou o livro do Apocalipse com a história passada, ele deu sentido à história e, ao mesmo tempo, abriu perspectivas de futuro. Esse método do Joaquim de Fiore, para vocês não pensarem assim, da onde que ele inventou isso? Joaquim de Fiore era um erudito, um homem culto, filósofo, um homem daqueles grandes da igreja, que causou grande impacto, grande comoção por ter se levantado contra Agostinho, que era o grande teólogo da igreja até então, né? Mas ele estabeleceu esse método... Desculpem. E não comeu maçã. Desculpa, não comi maçã, vou tomar uma aguinha já. Ele estabeleceu esse método de modo rigorosamente científico, entre aspas. Porque lembra que a teologia nessa época já era ciência, né? Então ele estabeleceu esse seu método, comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E a partir desse estudo rigoroso de comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, ele chegou a um conjunto de dados que lhe permitiu formular a interpretação histórica do livro. E a partir da história passada, prever o futuro. Então isso é completamente inovador. Eu sei que você pode estar pensando, mas isso aí o Tim LaHaye também fez, o Tim LaHaye, né? Isso aí o Hal Lindsey também fez, isso aí o pastor da minha igreja faz. Claro que fazem, porque todos eles estão seguindo o método de Joaquim de Fiore, né? E o Joaquim de Fiore, ele é pai de muitos movimentos. Ele foi carismático, ele foi pentecostal, ele foi filósofo, ele foi erudito, ele foi um homem muito importante. A sua obra de Apocalipse se tornou referência até para os reformadores, que também romperam com Agostinho. Ele não era milenarista, ou seja, não acreditava num milênio literal, né? Para ele o milênio era essa nova era que iria se abrir. Aliás, desculpem, o milênio era a história toda, portanto não era 1000 anos, era o tempo de preparação, né? Ele previu anticristos para logo, né? Para logo, que seria um papa falso que iria se levantar, mas esse papa falso seria derrotado por um papa que estava previsto em Apocalipse também, um papa que iria derrotar o anticristo, né? Mas ele, de certa forma, abre espaço para que os futuros intérpretes do Apocalipse vejam no Papa o anticristo. Como ele falou que um Papa iria se tornar o anticristo, então ele abre caminho para que depois outros teólogos, tá, intérpretes do Apocalipse, comecem a dizer que o Papa é o anticristo. Então ele não fez isso, mas ele abriu a porta para esta possibilidade. Só para terminar esse período, tem as seitas também, porque aqui ainda é um teólogo que a igreja aprova, mas eu falei das seitas, né? Tem um tal de irmão Dolcino, que esse aqui pisou na jaca mesmo, esse aqui interpretou o Apocalipse de modo extravagante mesmo, de modo místico. Ele achava que o anticristo estava para se manifestar, ele é do ano 1300, estava para se manifestar nos seus dias, eles seriam arrebatados, olha aí o arrebatamento, onde começa,
né? Eles seriam arrebatados, ele e a ordem dele, os chamados irmãos apostólicos, que o Papa combatia, ou seja, não era uma ordem reconhecida pelo Papa, e que depois da morte do anticristo, esse irmão e sua ordem voltaria para pregar Jesus, e então o mundo conheceria o reino de Deus e tal. Então as seitas de contestação, os grupos fragmentários, sectários, contra a Igreja Católica, a Igreja Oficial, é que começam com essas interpretações paralelas do Apocalipse, e é aí que surge a ideia do arrebatamento de um certo grupo que depois volta para reinar com Cristo, literalmente, sobre a terra. Tá? Com isso eu contei o período que vai de 1054 até 1517, no seu devido contexto histórico, e enunciei para vocês a profunda transformação que a interpretação do Apocalipse sofreu. Abandona-se o método alegórico e adota-se o método histórico-profético. A partir de Fiore e diversos outros teólogos, como Rupert de Deutz, Pedro João Olivo, diversos, vão passar a consultar o Apocalipse para ver nele a história. Aqui está o Papa tal. Aqui está Constantino, olha aqui. Ele era o cavaleiro, não sei o quê, né? E a partir disso, prever o futuro. Então aqui o Apocalipse passa a ser o livro que dá sentido à história passada, né? E previsão do futuro, ok? Então, fechei o quarto período, vamos para o quinto período. O Celso está chamando a atenção para a influência da teologia até na área das ciências, né? Ele disse, nessa época a teologia era a mãe, a rainha das ciências. Tudo em se tratando de cultura e ciência emanava do tronco principal, a teologia. Isso. Exato. Então não é como agora, era uma influência muito grande. Sim, eu passei muito rapidamente, obrigado Celso, eu passei muito rapidamente por isso quando falei de escolástica, né? Aliás, eu vou aproveitar esse comentário do Celso para dizer o seguinte: quando a teologia passa a ser estudo da academia, porque é nesse período que vão surgir as primeiras universidades europeias, né? Não sei dizer aqui qual a mais antiga, né? Mas esses centros acadêmicos que vão se tornar as grandes universidades da história, né? É claro que a teologia é a mãe das ciências e que ela governa tudo. Por outro lado, isso é muito importante, porque vai acontecer no lado protestante também. Quando a teologia passa a ser assunto de doutores, o grupo minoritário passa a interpretar a Bíblia como bem entende. Então há uma certa cisão entre a teologia científica, filosófica, mãe das ciências, versus a teologia popular. Então, o Apocalipse vai ser lido pelas seitas contra essa teologia científica e filosófica, né? Então, por exemplo, esse irmão Dolcino aqui é um exemplo disso, né? E alguns grupos protestantes também vão cair nesse erro de falar, não, teologia nós não queremos teologia. Nós queremos a revelação do Espírito Santo. Por isso que quando eu falei aqui do Joaquim de Fiore, eu falei, olha, tudo bem, eu sei que os pentecostais gostam do Joaquim de Fiore e tudo mais, só que ele era um erudito, né? Nós podemos criticar o ponto de vista dele, mas ele nos apresentou um método de interpretação, né? Não foi revelação, que eu estava orando no monte, e aí eu vi o fogo, e Deus me mostrou o céu, o inferno e tal. Não é isso, não. Certo. Fique claro, né? Por isso que o nosso canal chama Teologia Pé no Chão, né? É uma tentativa de reconciliar a teologia com o chão. O que mais? Alguns comentários
comentários anteriores sobre a Páscoa. Disse a Páscoa que os bons sentimentos recolhidos nessa época nos acompanhem sempre. O Guilherme Falcão, bom e abençoado dia de Páscoa. Jesus vive, aleluia. Amém. Alguma pergunta? Tinha visto alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Tá, eu sei que história é difícil dizer assim como eu estou dizendo, por isso eu estou fixando esse ponto do Joaquim de Fiori, e a mudança, tudo que você tem que saber até agora é o método alegórico que predominou durante 700, 800 anos pelas mãos e pela mente brilhante, né, do Agostinho, sofre agora um grande revertério, né, uma grande reviravolta por meio deste homem Joaquim de Fiori, tá? E ele propõe então um método chamado histórico profético, que significa passado e futuro, o Apocalipse como sendo a chave para entender os rumos da história e a chave para interpretar o futuro, e é assim que nós chegamos então à Reforma Protestante. Então, a partir de agora eu quero falar sobre a Reforma Protestante, mas por incrível que pareça, isso pode ser decepcionante, os reformadores, os famosos e os principais aqui que todos nós conhecemos, né, Lutero, Calvino, Zwinglio e outros aí, né, que queiram citar, eles não fizeram grandes transformações na interpretação do Apocalipse. Poderia ser assim, né? Você pensa, caramba, eu achava que eles iriam nos dar um super, hiper método revelado pelo Espírito Santo. Não deram. Mas eu queria colocar aqui para vocês agora, então, antes de falar dos reformadores, de 1517 a 1648, aquilo que eu já falei no início, quando eu anunciei este quinto período, tá? Esse é o quinto período, um período bem pequenininho, de 131 anos, né? Em que eu pego de Lutero, da Reforma de Lutero, das 95 teses lá na Alemanha, até o Acordo de Paz de 1648. Por quê? Porque nós temos que entender que a Reforma não foi apenas uma divisão de igreja, não foi apenas uma discussão teológica. Ela afetou profundamente a geopolítica europeia. Então, aquele delicado acordo do Sacro Império Romano, que agrupava quase todas as nações europeias, né, no final da Idade Média, versus o poder do Papa, versus os estados papais do norte da Itália, que ainda não existia, e as pequenas repúblicas, as pequenas repúblicas itálicas, italianas, esse fragilíssimo equilíbrio, junto com uma pressão fortíssima sobre o Papa, porque eu falei para vocês agora há pouco que esse período que nós acabamos de estudar conheceu o auge do poder do Papa e também a decadência do poder do Papa. Para vocês terem uma ideia, teve um período de cerca de 70 anos em que a igreja mudou do Vaticano para a França, para Avignon. E ali os reis franceses controlavam a igreja. Depois, sim, total, né? E depois desse período, a igreja teve 2 papas, teve papa e antipapa. Depois teve 3 papas. Depois a igreja, para tentar resolver esse problema, tentou disciplinar o poder dos papas, reverter aquele espírito ditatorial e imperial, né? E colocar o papa sob o governo do concílio. Esse movimento é chamado conciliarismo. No ano em que Lutero pregou
as suas 95 teses na porta da igreja lá de Wittenberg, do castelo de Wittenberg, a igreja tinha acabado de encerrar um desses concílios. Então a Europa estava andando com crise em cima de crise, guerras ameaçando por todo lado, os muçulmanos apertando pelo lado oriental, pelo lado ocidental, a Europa quebrando, fraturando, a igreja em crise interna, e me aparece esse desgramado desse Martim Lutero. A igreja queria matar esse cara, é claro. E para amar dos pecados, como diz o povo da roça, né? Para amar dos pecados, né? Coisa ruim não vem sozinha. O que acontece? Desculpa, gente, não estou chamando Lutero de coisa ruim, né? Estou querendo dizer que a reforma protestante foi uma faísca que implodiu a Europa. Eu falei implodiu e fiz assim com a mão, explodiu, né? Não sei se implodiu ou se explodiu, né? Mas a Europa nunca mais foi a mesma. Então, assim, a reforma protestante, a partir de Lutero na Alemanha, espatifou, estilhaçou a Europa, né? E esses países da Europa, já cansados da Igreja Católica, o que eles fazem? Aderem ao protestantismo, para, junto com os estados alemães, romperem com o domínio do Sacro Império Romano e com o domínio da Igreja Católica. Agora, esse domínio da Igreja Católica não desaparece assim, né? Então, a reforma protestante é seguida por uma série de conflitos. Guerras civis, guerras internas, revoluções e guerras entre os países. Por exemplo, tem uma guerra chamada Guerra dos 80 Anos, de 68 a 48. A famosa Guerra dos 30 Anos, de 18 a 48, 1618 e 1648. Guerras dentro da Alemanha. Então, guerras pipocam por todo lado e a reforma protestante, que para nós hoje podia parecer assim... Ai, graças a Deus, liberdade de fé, posso ler minha Bíblia, posso ir para a igreja, posso servir a Deus conforme as minhas convicções, se tornou uma tragédia para a Europa. Nós temos que entender isso. Se tornou uma tragédia para a Europa. Porque a Europa se cansou de católicos e protestantes. E ela vai abrir caminho para o assunto da nossa próxima aula, que é o quê? Saiam para lá com esse negócio de religião. Chega! Ninguém aguenta mais. Nem protestante, nem católico. Chega! E então vai se chegar à Era das Luzes, à Revolução Francesa e tudo mais, que é o seguinte, olha, cada um no seu quadrado, quer saber? A igreja no quadrado dela, a ciência no quadrado dela, e quem quiser ser ateu que seja, quem quiser servir o Deus que quiser que sirva, e acabou. Os efeitos colaterais. Exatamente. Então, a reforma protestante estilhaça esse domínio, essa igreja pretensamente católica, né, porque já não era mais católica, e abre caminho tanto para o ateísmo como para o secularismo, para a Idade Moderna e etc, ok? Então é disso que nós temos que falar. Isso explica por quê, então agora eu entro na interpretação do Apocalipse, eu apenas pintei o quadro histórico. Isso explica por que Lutero e Calvino não se dedicam ao Apocalipse. Vocês devem saber que o Lutero, numa determinada época da vida, refugou o Apocalipse. Disse, o Apocalipse é um livrinho aí, né? Quase excluiu o Apocalipse do cânon, né? Por quê? Primeiro, porque não era a prioridade deles. Segundo, porque os grupos revolucionários da época de Lutero estavam tomando o Apocalipse para si e fundamentando no Apocalipse as suas atitudes revolucionárias. Por exemplo, Thomas Müntzer, né, que é o anti-Lutero. Lutero é o antipapa, Thomas Müntzer, também alemão, também reformador protestante, né,
que fala, Lutero, você está muito devagar, meu filho. Você está muito devagar, cara. Você faz acordo com os príncipes, você não quer mexer no status. Na verdade, você só quer uma igreja católica alemã. É isso que você quer. E nós queremos, meu amigo, nós queremos a revolução total. Nós queremos voltar para Atos. Nós queremos uma igreja evangélica. Nós não queremos esses príncipes aí perversos e tal se intrometendo nos nossos assuntos. Então esses revolucionários se serviam do Apocalipse para ideologizar suas revoluções. Por esses dois motivos, quais dois motivos? A pressão externa e as revoluções internas, né? O Lutero não deu muita bola para o Apocalipse. O Calvino também não. Quem é calvinista, interessado em Calvino, reformado, presbiteriano, sabe que o Calvino fez comentários de diversos livros da Bíblia e o Apocalipse é um dos únicos livros que ele nunca comentou. Então ele também focou a sua preocupação em outras áreas teológicas e não tanto no Apocalipse. Embora seus discípulos depois tenham feito isso, né? E aí nós vamos ver, mas em outros períodos. Nesse período de 130 anos de fortíssima tensão, os reformadores não fizeram isso, eles se preocuparam com outras preocupações. Quando eles lidaram com o Apocalipse, eu não estou dizendo que eles não lidaram com o Apocalipse, tá? Quando eles lidaram com o Apocalipse, eles apenas assumiram o método de Joaquim de Fiore. Ok. Tá. Não a interpretação que Joaquim de Fiore deu, mas o método. Qual método? Método histórico. Método histórico profético. É claro que, não sendo católico, os personagens mudam, né? Então, todos os reformadores, esse traço é comum, interpretaram a Igreja Católica como sendo a Grande Babilônia e o Papa como sendo o Anticristo. Culpa do Joaquim de Fiore, que falou que o Anticristo seria um Papa falso, um pseudo-Papa. Né? Então, os reformadores não inovaram o método, apenas fizeram aplicações de acordo com a luz do seu tempo, né? 300, 400 anos depois do Joaquim de Fiore, eles falaram, bom, Joaquim de Fiore falou que o Papa seria um anticristo, ora, deve ser esse que está aí agora, porque esse cara é terrível. Né? Então, eles fizeram isso, eles também foram contra os muçulmanos, né? Claro, os muçulmanos eram o grande terror, né? Então, basicamente, o grande inimigo dos reformadores era a Igreja Católica e os muçulmanos, né? Mas especialmente a Igreja Católica. Então, todos os reformadores interpretaram o anticristo como sendo o Papa. E os revolucionários? Para os luteranos, já vou entrar neles. Para os luteranos que vieram depois, eles disseram, olha, será que o Apocalipse fala de Lutero? Ah, sim, fala, olha aqui, o anjo que prega o evangelho, né? Deixa eu até ver aqui qual anjo, né? Que os luteranos falaram assim, olha aqui, bem que o Lutero falou, né? Olha aqui, deixa eu ver aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Olha aqui, o Apocalipse falou de Lutero. Né? Os católicos não perderam tempo. E para os católicos, o Lutero era o anjo do abismo. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Apocalipse 9:11. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, o Apocalipse agora se torna uma guerra de interpretações. Se você perguntar para um luterano, ele sabe quem é o anticristo, o anjo, o demônio, etc, etc. Se você perguntar para um católico, ele também sabe, né? Então, essa guerra de interpretações
influenciou muito esse período. Deixe-me apenas fazer uma nota aqui, chamando para a nossa realidade latino-americana, que aqui nesse período surge, eu não vou não vou dizer que surge exatamente, até poderia dizer, mas para não ser muito preciosista, não vou dizer que surge, mas pelo menos se intensifica a teologia do destino manifesto que nós vamos ver em aulas posteriores. Porque Portugal, que na Reforma Protestante se tornou hipercatólico, né? Se tornou ferozmente católico, porque dependia da Igreja Católica para existir contra a Espanha, né? Então a Espanha e Portugal se tornam protetorados católicos, recebem apoio do Papa para a exploração do Novo Mundo e etc, etc. Essa é a pequena nota que eu queria colocar, é que esta ideia da descoberta do Novo Mundo, ou melhor dizendo, a invasão do Novo Mundo, daquilo que será chamado América, por causa de exploradores europeus, eles vão entender este evento também apocalipticamente, né? Então, o Colombo era um leitor do Apocalipse. O Colombo achava que ele estava cumprindo profecias do Apocalipse com as grandes navegações. Então, toda a conquista do Novo Mundo, a colonização do Novo Mundo, a cristianização do hemisfério sul, América, África e Ásia, tem uma conotação no Apocalipse. Então vocês percebem que o Apocalipse serve para todos os fins, né? Serve para escravizar, serve para colonizar, serve para invadir, serve para impor a religião, né? O nosso país, ele nasceu com uma missa. Isso não é por acaso, né? E eles tinham na sua mente o ideal do Apocalipse. Eles interpretaram a chegada nessas novas terras como cumprimento de profecias apocalípticas. E aí surge a ideia do destino manifesto, que é apocalíptico, é escatológico. A nossa nação foi escolhida por Deus para conduzir o mundo. E nós vamos ver que depois os Estados Unidos assumem esse papel. A Inglaterra assume e depois os Estados Unidos assumem esse papel do destino manifesto. E às vezes parece que os brasileiros também querem uma pontinha aí nesse negócio, quando eles ficam falando que o Brasil será o centro do avivamento, não sei o que e tal. Não deixa de ser um resquício dessa teologia do destino manifesto. Beleza? Então nem vamos falar hoje do destino manifesto, mas assunto de aulas futuras. Eu só queria tomar mais uns minutinhos aqui para falar da reforma radical. Reforma radical. O que é reforma radical? Reforma radical é como a gente se refere a certos grupos que não se alinharam nem à Igreja Católica, nem aos estados protestantes. Porque, num primeiro momento, todas as igrejas protestantes que surgiram estavam ligadas a seus governos e tinham o aval e até a intromissão dos seus governantes protestantes. Então, por exemplo, a Holanda era protestante, a Suécia era luterana, a Suíça, né? A França, algumas porções, a Boêmia, a Alemanha, algumas porções da Europa foram se tornando protestantes. Mas nesse caldo de igrejas católica, ortodoxa e protestantes de diversas matizes, junto com as guerras que protestantes faziam contra católicos e vice-versa,
Um grupo não, diversos grupos disseram assim, isso não está certo, isso não está certo. E começaram a bater de frente com todas as igrejas estatais. Essa é a chamada reforma radical. Esses grupos deram origem ao que depois veio a se chamar Anabatista, porque radicalizaram no batismo de adultos, batistas, menonitas e diversos outros grupos que resistiram ao controle do Estado, a qualquer tipo de acordo com o governo secular. Anabatistas, batistas, menonitas, quakers, irmãos, diversos grupos que vão surgir daqui. Eu só quis chamar a atenção para eles por causa, pela contribuição que eles dão à história da interpretação do Apocalipse. Eu já falei aqui do Thomas Müntzer, que é um adversário de Lutero. Ele dizia que Lutero era a besta, que Lutero era a prostituta, porque o Lutero teve medo, o Lutero tinha admiração por esses grupos em alguns dos seus escritos, mas ele teve medo de levar a reforma às últimas consequências, porque com isso ele perderia a proteção dos príncipes que lhe davam proteção contra a Igreja Católica. Esses grupos, alguns deles pegaram em armas para se defender. Eles foram tipo Revolução Campesina. Esse Thomas Müntzer travou uma batalha com os estados protestantes em que houve morte de pessoas assim. A Alemanha tem histórias escabrosas sobre o genocídio desses campesinos, porque Lutero aprovou o uso da arma contra esses grupos. E esses grupos foram à guerra com as suas ferramentas da roça. Eles queriam terra para plantar e comer, eram tipo sem terra, não os nossos sem terras, né, que não praticam violência nesse sentido. Mas eles pegaram em armas, como já aconteceu em diversos eventos da história, quando campesinos são expulsos da terra, eles pegam em armas e partem para um tipo de banditismo social, um tipo específico de violência, né? No Brasil também já houve em algumas seitas, que eu vou tratar na próxima aula, como Canudos e Contestado, né? Nada mais eram do que grupos camponeses apocalípticos. Esses grupos também foram apocalípticos, e aqui se inclui menonitas, batistas e campesinos, revolucionários e grupos que desapareceram na história. Por que eu quero chamar a atenção para eles? Porque eles se tornaram pessimistas em relação ao Estado. Como eles não contavam com os favores do Estado, como eles achavam que o Estado, os príncipes, o poder secular, estava profundamente corrompido e que as igrejas também, as igrejas formais, quer católica, quer protestante, estavam profundamente corrompidas, só tem uma saída, é Jesus Cristo. Só tem uma saída, é Jesus Cristo intervir nesse mundo, julgar os ímpios e estabelecer aqui o seu reino. Então eles vão desenvolver uma interpretação radical do Apocalipse, pessimista e radical. Eles vão colocar toda a sua ênfase na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja e no estabelecimento do reino de Deus na terra, porque eles não têm esperança. Eles estão apanhando de católicos e protestantes. Eles não têm... É que nem crente de esquerda hoje, né? Apanha da esquerda ateia e apanha dos crentes bolsonarianos, né, irmão? Fazer o quê? Esses grupos estavam assim, eles apanhavam de católicos e protestantes. Então eles perderam toda a esperança no Estado, toda a esperança na história.
aquilo que Joaquim de Fiore falava, vem aí a era do Espírito, o grande avivamento, eles se tornaram pessimistas. Então, o Apocalipse pode servir tanto para concepções otimistas da história, como também para concepções pessimistas da história. Tem um comentário do Elton que diz assim: tem grupos extremistas na Igreja Católica hoje que acusam Papa Francisco de golpista contra Bento XVI e de que ele, Francisco, seria um antipapa além de comunista. Joaquim de Fiore vive. Exato. Tem grupos da Igreja Católica que só não... Né, é a guerra do poder, exatamente. Joaquim de Fiore vive, né? A mesma guerra de poder que se trava nas entranhas de toda a instituição, né? A gente olha a Igreja Católica porque ela é maior e ela é mais velha, né? Mas as guerras de poder, todo mundo sabe que as entranhas da Igreja são impenetráveis, né? A Judite Rocha lembrou aqui, lembram quando quiseram tirar a Embaixada do Brasil e blá blá blá? Grupos aplaudiram como cumprimento de profecia. Embaixada do Brasil... com relação a Israel. Sim, claro, apocalíptico. Aplaudiram como cumprimento de profecia. Claro. Aí tu via nas marchas bandeiras e bandeiras de Israel. Sim, nós vamos chegar lá. Serve a todos os fins. Não quero nem me distrair, foco. Nós vamos chegar lá, fique calma. Na medida em que nós chegarmos ao século XX, eu vou ter que abrir em 2 aulas aqui, porque o século XX é carregado de escatologia. O Israel é centro disso. A Ivete Caribé falou, uma importante aula de história. A história se repete. Exato. Se repete mesmo, incrível, né? Exatamente, se repete. Por isso, muito bem colocado, muito bem lembrado. Por isso é que eu estou fazendo esse esforço histórico aqui. Eu sei que não é fácil ouvir uma contação de história, nomes, datas, etc. Mas é para vocês verem como o Apocalipse chegou nas nossas mãos, né? Então vejam todas essas ginásticas e tal. A cada vez que a história entra em crise, o Apocalipse, né, ou algum tipo de Apocalipse ou de escatologia, também entra no cenário. Bom, só para concluir minha tarefa de hoje, eu vou falar ainda dentro deste 5º período, de 1517 a 1648, eu vou falar dentro desse período da reação da Igreja Católica. Porque, veja, se a Reforma Protestante estilhaçou a Europa, abriu caminho para a modernidade, abriu caminho para os estados modernos, abriu caminho para o secularismo, etc, né? Nós podemos dizer que a Igreja Católica não dormiu no ponto, obviamente, ela reagiu, né? E as suas reações se deram em grande parte no Concílio de Trento. Então, quando você ouve falar Concílio de Trento ou tridentismo, né? Tridentino, né? Você pode pensar nesta reação da Igreja Católica. E aqui eu quero colocar 2 teólogos que vão inovar a interpretação do Apocalipse e vão afetar profundamente o modo como nós entendemos o Apocalipse. Se você estudar depois as escolas de interpretação do Apocalipse, vocês vão ver que esses teólogos, ou pelo menos um deles aqui, que eu já vou citar o nome, espanhol, jesuíta, olha quem, né? Jesuíta, espanhol, vai inovar com respeito à interpretação do Apocalipse para defender a Igreja da interpretação do Apocalipse que os protestantes estão fazendo, certo? Então essa reação da Igreja Católica, chamada por nós de contra-reforma, né? Chamada pelos católicos de reforma, né? Porque eles não admitem que Lutero fez uma reforma. Na verdade, Lutero fez uma rebelião. E a verdadeira reforma quem fez foi a Igreja Católica. Mas nos fora 9, esses
essas disputas conceituais, né? A história reconhece como reforma e contra-reforma. Dois teólogos aqui que reagiram à interpretação dos protestantes em defesa da Igreja Católica foi Luís de Alcázar, ou de Alcázar, né? Que viveu no ano 1554-1613, portanto a virada do século XVI para XVII, espanhol, olha aí, onde a Igreja Católica estava entrincheirada, com força, né? E na ordem jesuíta, que nasce nesse período, também como reação à reforma protestante, esse jesuíta espanhol vai adotar uma interpretação preterista. O que significa preterista? O Apocalipse se cumpriu no passado. Então, para não correr riscos, segundo Joaquim de Fiore e segundo os protestantes, de aplicar eventos atuais ao Apocalipse, o que esse teólogo fez? Jogou o Apocalipse para o passado. Essa escola é conhecida como escola de interpretação preterista, de pretérito, passado. Ou seja, o Apocalipse já se cumpriu. O Apocalipse foi escrito para João, aliás, por João, para as igrejas de João. Preterista. Para que serve então o Apocalipse? Serve como qualquer livro do Novo Testamento. A Epístola a Coríntios não foi escrita para você, irmão. Foi escrita para Corinto. O que você faz com ela? Você usa para pregação, para ensino, para doutrina. Muito bem, é isso mesmo. Mas a carta de Corinto não foi escrita para você, nem para sua igreja, foi escrita para a igreja de Corinto. Está claro lá, aos irmãos de Corinto. A Epístola de Gálatas não foi escrita para você, nem para sua igreja. Foi escrita para os irmãos da Galácia. Então nós vamos jogar ela fora? Não, nós vamos usá-la como doutrina, como escrito, aprendizado, para pregar, para isso. Então é isso que a gente faz com o Apocalipse, certo? Isso é uma reação contra a reforma. Uma reação a Fiore e a reforma, porque os reformistas seguiram um método histórico, mas o método histórico profético. O que significa histórico profético? Passado e futuro. Então, uma parte já se cumpriu e a partir desse estudo do que já se cumpriu, eu posso projetar o futuro. Ótimo. O que esse Luís de Alcázar fez? Jogou tudo para o passado. Pronto. Tirou o brinquedo da mão das crianças. O Papa é o anticristo? A igreja é a besta, não sei o quê? Tá bom. Então, daqui o livro de Apocalipse, o passado. É tudo para o passado. Pronto, acabou. Né? Vocês vão ver que esse método está presente até hoje. Muitos teólogos atuais seguem a escola preterista. Ou seja, o Apocalipse já se cumpriu, contém erros, contém previsões que não se cumpriram, né? A teologia liberal, o método histórico crítico, vai colocar o Apocalipse nesse conjunto, né? Livros antigos, etc., junto com os outros Apocalipses, contém erros, erros de previsão, etc., etc. Então eu devo jogar Apocalipse fora? Não. Use para ética, para moral, para pregação, para doutrina. Isso, é um livro de exortação. Beleza, tá? O outro teólogo, Francisco de Ribera, também espanhol, também jesuíta, ou seja, do centro da resistência católica à Europa protestantizada, né? Inova também contra o Joaquim de Fiore e contra os reformadores, jogando o Apocalipse para onde falta jogar o Apocalipse? Para onde? Para o futuro. Então, o Francisco de Ribera joga o Apocalipse para o futuro. Ele projeta tudo para o futuro. Tudo que está no Apocalipse é futuro.
Talvez tirando ali o capítulo 2, capítulo 3, que falam das igrejas da Ásia, a partir do capítulo 4, tudo é futuro. Ironia das ironias, os protestantes hoje, os fundamentalistas em especial, os dispensacionalistas, não sei se eles sabem disso, se eles não sabem eu vou dizer agora, seguem a teologia de um jesuíta espanhol, porque a maioria deles, absoluta, considera que o Apocalipse, do capítulo 4 até o fim, se refere ao futuro. Exatamente, sempre aprendemos assim. Então, o que nós estamos fazendo aqui é isso, história da interpretação do Apocalipse. Eu mostrei para vocês como ela passou da mão de Agostinho para a mão de Joaquim de Fiore, da mão de Joaquim de Fiore para as seitas de contestação, depois como que os protestantes se apropriaram desse livro, dessa história, dessa tradição do Apocalipse, como que os grupos radicais, que é a maioria do povo brasileiro, né, que vieram dos Estados Unidos, a maioria das igrejas americanas que vieram para o Brasil são dos grupos radicais, né? Então, qual escatologia nós praticamos aqui no Brasil? Esta, a dos grupos pessimistas, radicais, e a dos grupos futuristas. Para quê? Para evitar que nós coloquemos o pé no chão, né? O Apocalipse, pé no chão. Então, como eu não posso colocar o Apocalipse pé no chão, o que eu faço? Jogo para o passado ou jogo para o futuro, né? E aí ninguém se interessa mais por esse livro. Colocar o Apocalipse pé no chão vai implicar em contestar grandes teólogos, grandes escolas de interpretação, né? E é por isso que eu estou falando desde o começo que nós vamos adotar uma perspectiva latino-americana. Nós somos um povo periférico, somos um povo da periferia do mundo, somos do terceiro mundo, né? O povo lá de cima, a igreja norte-americana e europeia, tem uma visão escatológica a nosso respeito. Eles querem dominar o mundo e querem que a gente participe do projeto deles, mas nós, igreja latino-americana, teremos e temos nosso próprio ponto de vista. E é isso que nós queremos fazer aqui. E para isso nós vamos ter que derrubar alguns ídolos, né? Estejam eles onde estiverem, para que nós leiamos o Apocalipse com nossos pés, onde nossos pés pisam, com a nossa própria cabeça, né? Tem alguns comentários aqui, eu achei graça que o José Márcio está assistindo e está gostando, já tinha feito um comentário antes, que estava gostando muito do estudo, e agora ele disse assim: confesso que nunca tive paciência para ouvir esses estudos em igreja, que está muito dinâmico. Aí eu dei risada e falei assim: na igreja não se ensina isso. Não se Quando ensina. Alguém aqui ouviu isso na igreja, Não dessa tem. forma, Não tem. como está Sim. sendo analisado, né? Não... eu estou sendo muito honesto com vocês, né? Estou sendo honesto aqui, procurando ser muito honesto, muito respeitoso com os eventos históricos, né? Vocês perceberam que eu não estou poupando nem católicos nem protestantes, não estou tacando pedra em ninguém, também não estou louvando ninguém, não estou puxando sardinha para o meu lado, né? Estou tentando pontuar na história onde houve mudanças significativas no modo de interpretar o Apocalipse, né? Okay. Então houve uma grande mudança com Joaquim de Fiore, houve mudanças consideráveis com os protestantes e houve mudanças consideráveis com a reação católica, e com isso nós chegamos a 1648. Ok, né? Você falou de Concílio de Trento e citou esses dois teólogos. Isso. O que tem a ver com... Não, o Concílio de Trento é apenas o fundo histórico. Ok. É apenas para mostrar... De 1545 a 1563, né? Eu vi aqui. 45 a 63, isso. Isso. Tá, então ele é o Mas esses teólogos aqui, eles são posteriores ao concílio.
posteriores ao concílio. O concílio entrou aqui apenas como fundo histórico. A cada período eu estou colocando um pequeno contexto, né? Só para mostrar em que contexto eles falam. Esse concílio de Trento, ele é ferozmente antiprotestante. Ele tem uma formulação muito problemática. Muito problemática. Problemática, inclusive, para o ecumenismo, né? Tem algumas pessoas com quem eu falo sobre ecumenismo cristão, né, que é o termo correto, e eles falam assim, você já leu a ata do Concílio de Trento? Você já leu lá que quem não reza a cartilha católica é maldito? Eles já tiraram isso de pauta? Olha, claro, a teologia católica não pode voltar atrás, não pode anular um concílio. O que os católicos me respondem quando eu pergunto isso para eles? Eles falam assim, não, mas você tem que ver os outros concílios da igreja. Você tem que ler o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, nós já admitimos que vocês são quase uma igreja. Vocês têm elementos eclesiais. A Igreja Única continua sendo a Igreja Católica. Mas nós já olhamos para fora dos muros e reconhecemos que há elementos eclesiais nas igrejas de vocês. Eu falo, cara, você tá maluco? Nós somos igreja há 500 anos. E você vem com esse papo de que agora, há 100 anos, aí, há, sei lá, 70 anos, sei lá, que 70 anos? Minha idade, 50 e poucos anos. Teve o concílio do Vaticano II e você quer que eu aceite isso? Ele fala, cara, antes do concílio Vaticano II, para nós, vocês eram tudo infiéis indo para o inferno. Então nós já demos um grande passo. Nós já aceitamos vocês como nossos irmãos rebelados, nossos irmãos separados. Então é assim, é assim que anda. O Concílio de Trento, se você procurar na internet, você vai ver que ele enuncia uma maldição contra todo aquele que se apartar do ensino católico. É claro que a Igreja Católica de hoje não subscreve isso. Claro, tem setores aí, como o Elton falou, tem setores que querem botar todo mundo que não reza a missa em latim no inferno, ou pelo menos no purgatório, né? Mas, claro, a Igreja Católica não pode ser definida por eles, assim como nós, os evangélicos, os protestantes, não podemos ser definidos pelos protestantes fanáticos, né? Bolsonarianos e tal, né? Apesar deles serem a maioria. Mas então, eu só queria que vocês entendessem que esse Luís de Alcázar e esse Francisco de Ribeira escrevem à luz do Concílio de Trento e a partir de uma ordem jesuíta, né? O Papa agora não é jesuíta, o Papa agora é jesuíta, né? A ordem jesuíta de Inácio de Loyola, que foram os grandes missionários aqui da América Latina toda, eles nascem como força eclesial antiprotestante. Então, esses teólogos que criaram o preterismo e o futurismo para o Apocalipse, né? Então, só hoje nós vimos, eu poderia dizer, 3 escolas de interpretação. Nós vimos a de Joaquim de Fiore, que é histórico-profética. Vimos a pretérita do Alcázar e vimos a futurista do Ribera. Certo. Ok? Ok. Beleza. O Então é Walter isso está aí. dizendo aqui, o duro é que a igreja... Ai, subiu a minha tela. Só um pouquinho. O duro é que a igreja interpreta... A igreja pensa que o evangelho e as cartas foram escritas para o povo de hoje, ignorando o destinatário. Isso, exatamente. Né? O Apocalipse... Não significa que a gente não pode tirar lições, mas ainda... Claro. Ninguém está questionando. Mas não pode ignorar Sim. O cenário histórico. Isso. Né, bem colocado pelo seguinte. Nós estamos falando de interpretação do Apocalipse. Interpretação inclui a nossa mediação, né? E a mediação do nosso saber, do nosso contexto histórico. É
é muito fácil hoje olhar para trás e criticar. Por exemplo, Lutero chamou o Papa de anticristo, Joaquim de Fiore fez isso, o irmão Dolcino fez isso. É fácil, nós estamos há 500 anos deles, há 600, 700, há 800 anos de Joaquim de Fiore. É fácil criticar. Então, veja, meu objetivo aqui não é criticá-los, porque nós temos a vantagem da perspectiva histórica. Nós estamos olhando erros do passado. Meus irmãos, daqui 20 anos, os cristãos vão olhar para trás e nos criticar. Assim como nós fazemos com a igreja nazista. A igreja nazista não foi formada por loucos, psicóticos, zumbis. Foi formada por grandes teólogos, dos maiores. Daqui 20 anos, espero que menos, a igreja vai olhar para trás e também vai falar: como vocês puderam? Como vocês puderam ficar quieto durante a pandemia? Esse é o juiz da história, o juiz do tempo. O tempo nos julgará. Não, se ficasse quieto ainda estava bom. Nós, como vocês foram para a rua para... Como apoiaram contra aquilo? Contra a vida. Exato, como vocês puderam. Como vocês apoiaram a economia e não a vida, né? Isso, exatamente. Então, assim, a palavra que nós podemos colocar aqui à luz do que foi exposto e à luz do que vocês estão comentando é o seguinte: nós temos que ter muita humildade, né? Nós temos que pensar pelo menos o seguinte: por que nós cremos como cremos? Por que a nossa igreja pensa dessa forma? De onde vem essa tradição? Vamos procurar esse fio na história? Olha, meus irmãos, para ir concluindo, porque já bateu 11h30 aqui, e nós temos... 11h30, né? E eu tenho que ir fechando. Mas eu queria, já que alguém aí, né, acho que foi a Judite, falou de Israel e tal, tudo isso é muito escatológico. Nós vamos começar a ver isso, acho que a partir da próxima aula, se não da próxima, da outra. Hoje é a aula 10, aula 12 e 13 com certeza serão as últimas dessa sessão. Mas eu queria que vocês considerassem o seguinte: tudo que a nossa igreja está fazendo hoje, eu vou cometer aqui o direito do exagero. Tudo que a nossa igreja está cometendo hoje, eu vou dizer cometendo já para dar o tom de censura, né? Não está apenas praticando, mas está cometendo, né? É a prática de uma escatologia, a prática de uma leitura do Apocalipse. Vocês vão perceber isso daqui 2 ou 3 aulas, que serão as últimas dessa sessão. Vai ficar claro como sol do meio-dia que o apoio da igreja a certos governos é uma leitura apocalíptica. O que a bandeira de Israel está fazendo nas manifestações políticas aqui no Brasil? Por que a embaixada do Brasil quase mudou para Jerusalém? Por que existe um complexo de traficantes no Rio de Janeiro com o nome de Israel? Por que a nossa igreja tem certas posturas em relação à economia, em relação à política, em relação ao homeschooling? Leitura apocalíptica, leitura equivocada do Apocalipse. Então, não menosprezem isso. Aonde a sua igreja está agora, a postura que ela adotou, a teologia que ela prega e a teologia que ela omite, dependem diretamente de uma visão escatológica. Quer ela esteja consciente, quer não. Depende da matriz americana dela. Porque os americanos vão se tornar os grandes produtores de escatologia. A partir desse período aqui, 1648, que já conecta com a migração pesada de crentes para os Estados Unidos vão se tornar uma usina escatológica. Quase toda a escatologia, a partir daqui, é americana, tem DNA norte-americano. E nossas igrejas,
aquelas que são fissuradas por Apocalipse e aquelas que não estão nem aí com o Apocalipse, todas estão praticando uma leitura do Apocalipse. Teologia do domínio, reconstrucionismo cristão, grande avivamento do final dos tempos, bancada evangélica, tudo isso depende de uma leitura do Apocalipse. E você disse uma coisa então, interessante. Preparem-se para os próximos capítulos. Muitos ídolos, muitas bestas vão cair. Nossa. Você nem imaginava, achava que era a visão canônica do fim dos tempos. E é uma besta que precisa cair. Meu Deus. E você falou uma coisa interessante, a teologia apocalíptica que se prega e a que se omite. E a que se omite. Porque omitir também é uma Exatamente, forma de pregar, claro, não é? Tira o povo do chão, Exatamente. Tira o povo da história. É uma anti-escatologia que seja, mas obedece a um projeto escatológico, a um projeto de poder. Sim. A Judite Rocha diz que aula riquíssima. Nunca tinha Legal. ouvido falar do jesuíta, não sei, jesuíta. Jesuítas, a ordem dos jesuítas. A ordem dos jesuítas. Isso. Falar dos jesuítas, pensei que era Sim, alguém não, específico. os jesuítas. Ok. José de Anchieta, padre, como é que é? Como é que é o Vieira aqui? Não é Henrique Vieira. Henrique Vieira é pastor da resistência. Como é que chama lá o padre? Padre Vieira, né? Esqueci o nome. Manuel da Nóbrega, etc. Esses caras são todos jesuítas, né? Sem jesuíta não tem Brasil, né? Inácio de Loyola e tal. O importante é saber que eles nascem no berço da Contra-Reforma. Eles são a ordem que votam obediência ao Papa, dizendo: nós estamos aqui para o que der e vier. Se tiver que pegar em armas, nós pegamos também. Né? É claro que isso não tira as grandes realizações, as grandes contribuições dos jesuítas para a igreja, para a teologia, para missões. Mas isso também não os absolve, como não nos absolve de erros cometidos ao longo do tempo. A Tânia Sansoni disse: que maravilhoso presente de domingo de Páscoa. Que legal. Me sinto renascendo em Cristo Jesus com esse presente. Amém. Amém. E muito obrigado. A Judite Rocha está dizendo para o José Márcio que as pessoas, de modo geral, não querem examinar a história, querem o misterioso. E que a história se repete, mas eles fecham os ouvidos. Exatamente. Então, isso também é bom de enfatizar. Não há erro que nós estejamos cometendo hoje que não seja um repeteco. É ótimo o que vocês estão falando, a doutora Ivete lembrou, agora a Judite também, ótimo. Não há erro inédito. Não há nenhum erro inédito. Todos eles você pode olhar e dizer: sim, isso aqui segue fulano, segue o ciclano e tal. E isso nos torna muito responsáveis. Sim. Né? A Celi Xavier disse: por favor, venham em Feira de Santana para esse estudo. Mas é online, Celi, todo mundo pode ver. Só virtualmente. A Tânia Sansoni disse: esse livro eles usam para aplicar a teologia do medo até nos dias atuais. Sim. Nos dias atuais. Sim. Vejam quantas teorias da conspiração surgiram contra a vacina. Sim. Então, que é a marca da besta, não sei o quê. Usando conteúdos. Essa história do vírus chinês, né? Isso. Interpretação apocalíptica. Exatamente. Né? Fala do exército que vem do Oriente e tal, né? Nós temos o direito. Nós temos o direito de falar em China no Apocalipse. João sabia sobre China? Lá no ano 70, 80, 90. Qual é a concepção de mundo que João tinha? Podemos falar? Podemos falar de um mundo que não existia no ano 70, 80, 90? Quando fala da Terra toda, podemos pensar no planeta? Podemos pensar no planeta antes de Galileu Galilei? São perguntas que nós temos que fazer. Né? Deixa eu ver aqui. A Judite Rocha já não digo que nunca o Apocalipse foi tão distorcido, já foi e será. Sim, exato. Com certeza. Exatamente. E a Tatiana Javala disse: hoje foi desmontado e já destruiu algumas interpretações de estimação. Esse rastreio histórico das interpretações apocalípticas foi espetacular. Amém. Legal. Super feliz com isso.
que o nosso empenho aqui está produzindo frutos. Curtam essa página, compartilhem. Também o canal lá no Teologia Pé no Chão, procurem lá. Neívia, que está aí, fez a arte para nós. Um beijo, Neívia. Que mais que eu ia falar? E os estudos ficam disponíveis, por enquanto, num site emprestado, que é o ebdonline.com.br. No link Cursos Bíblicos, todas essas lições vão para lá. Tem muitos dados aqui que eu coloco. A minha lição é sempre uma folha A4, frente e verso. Quando pula para a terceira folha, fala, opa, aqui já deu. E uma coisa importante... Então tá tudo lá, tudo gratuitamente, tá? Eu falo aqui que nem o apóstolo Paulo, eu prefiro morrer do que alguém me tire essa glória, essa graça, esse privilégio de oferecer todo esse curso para vocês sem nenhum custo, ok? Ótimo. A gente transmite pelo Facebook, ainda precisamos de ajuda para aumentar o número de inscritos para eu poder transmitir online pelo YouTube. Lá eu vou colocar daqui a pouco, assim que eu me liberar aqui, eu coloco lá. E o José Márcio disse, já estou ansioso pela próxima aula. Legal, próxima aula nós vamos cobrir até o iluminismo. Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira. Isso, Antônio Vieira, obrigado. E ela disse, por isso os jesuítas vieram com Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Isso, tudo com as bênçãos da igreja, com a cruz da igreja, e o ato de fundação desse país foi uma missa. Nós nascemos na Contra-Reforma, né? Aliás, Contra-Reforma não, no sentimento de resistência à reforma, né? Claro, a Contra-Reforma vem um pouco depois, a Reforma vem um pouco depois, né? 1500 para 1517, mas todo o desenvolvimento da Igreja Católica no Brasil e também dos protestantes segue essa matriz escatológica, né? A Neívia já se pronunciou aqui. Gente, eles vão estar na Bahia através do Papo de Crente essa semana. Verdade, então, verdade, nós vamos estar no Papo de Crente quarta-feira. Quarta, né, Neívia? Quarta-feira à noite, a gente divulga lá. Pode divulgar aí, Neívia. O Celso disse, por isso considero improvável pedir reforma da igreja cooptada pelo capitalismo. Exatamente, o qual engendra até a interpretação do Apocalipse. Talvez a reforma deva começar pelo capitalismo. Exato. O Celso defende essa teoria, é verdade. O capitalismo se tornou uma religião, né? E a reforma, então, não pode se abstrair disso, né? Ela teria que alcançar isso também. Bom, meus irmãos, uma feliz Páscoa para vocês. Dê tchau aí. Tchau, gente. Tchau, boa semana. Cuidem-se e Deus cuide de todos nós. Amém.